No mundo, existem vários mistérios que não foram esclarecidos, como o Triângulo das Bermudas, as pirâmides do Egito e vários outros. Espadas fincadas na pedra por gigantes, uma vila inteira abduzida por aliens e por aí vai. Conheça hoje lugares misteriosos que são difíceis de explicar. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixe nos comentários lugares misteriosos que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Imagine um lugar totalmente natural que, por si só, desafia todas as leis da gravidade. Esse lugar existe, ele fica no Brasil, mais especificamente em São Tomé das Letras, em Minas Gerais. A Ladeira do Amendoim, como é conhecida, é uma estrada de terra que faz os carros andarem para cima, ao invés de descerem quando forem deixados no ponto morto. Que viagem é essa, véi? Quem já visitou a região que deixaria Isaac Newton de boca aberta, afirma que até mesmo descendo a ladeira a pé, é possível sentir o corpo sendo puxado para trás, como se alguma força desconhecida agisse diretamente sobre você. As teorias são as mais diversas, ainda mais em São Tomé das Letras, que é famosa pelas aparições de OVNIs e contatos extraterrestres. Uma delas diz que a ladeira fica bem em cima de um dos polos de energia mais fortes do mundo, sendo uma espécie de ponto de chakra do planeta. Outra já diz que o magnetismo reverso acontece por conta de formações de pedras e cristais subterrâneos. Bom, seja lá o que for, os físicos ainda não conseguiram explicar. No Rio Grande do Sul, uma pequena cidade chamada Cândido Godói se destaca internacionalmente pela quantidade de irmãos gêmeos que nascem anualmente por lá, tanto que ficou conhecida como a capital dos gêmeos. Enquanto no resto do Brasil, a cada 100 nascimentos, um é gêmeo, em Cândido Godói essa média aumenta para 1 a cada 10, a maior média mundial. O motivo não é claro, porém existe uma teoria bem bizarra por trás disso tudo. A cidade é povoada por descendentes de alemães, e isso fez com que Josef Mengele, o médico mais famoso do período de batalha alemã, passasse pelo local em 1963. Ele teria realizado experimentos científicos para replicar o máximo possível o nascimento de crianças louras de olhos claros, aumentando assim a probabilidade de gêmeos. É claro que tudo isso é só uma teoria maluca, e não existe uma explicação científica para o fenômeno. Em 1930, um caçador chamado Joe Labelle fazia seu trajeto rumo a uma aldeia canadense próxima à cidade de Dépêche, na beira do lago Anicune. Porém, quando ele chegou lá, se deparou com um lugar completamente vazio. Ele relata que a aldeia estava intacta, haviam fogueiras acesas e caldeirões de ensopado ainda quentes, o que indica que havia gente ali há pouco tempo. O inverno estava estralando e os trenós estavam todos lá, indicando que ninguém havia saído, apenas os cães ainda permaneciam. A população era de 2.000 pessoas, o estoque de comida para o inverno estavam cheios, e não havia sinais de invasão ou destruição. Sendo assim, até hoje o desaparecimento dessa aldeia é um dos mais intrigantes da história mundial, pois mesmo 90 anos depois, ninguém sabe dizer para onde o pessoal foi. Teria sido uma abdução em massa de um povo isolado? Como que 2.000 pessoas somem sem deixar rastros ou pegadas na neve? Se você consegue explicar, por favor, deixe aí nos comentários. Na Polônia, existe uma floresta de nome esquisito, cuja tradução significa floresta torta, e o motivo fica claro depois de ver algumas imagens do local. Lá existem vários pinheiros que fazem uma curvatura de aproximadamente 90 graus, o que poderia ser uma característica de alguma espécie específica de árvore. Porém, são apenas pinheiros que inexplicavelmente cresceram desse jeito. Bizarro! E como costuma ser o que a ciência não pode explicar, o sobrenatural se encarrega disso. Uma lenda antiga ficou muito popular e ela conta que, décadas atrás, um grupo de bruxas costumavam se reunir para fazer seus rituais na região da floresta e em um determinado dia,
lançaram um feitiço tão forte que deixou a vegetação distorcida até hoje. No final das contas, pelo menos, temos um cenário perfeito para um filme de fantasia ou de terror. Na Rússia, o desfiladeiro Kurtatin é uma das áreas naturais mais bonitas do leste europeu. É lá que existe uma coisa bem curiosa, que deixa muitos visitantes com a pulga atrás da orelha. No meio das montanhas que dominam a área, tem uma pedra gigante, com uma espada ainda maior cravada no meio dela. Ninguém sabe explicar ao certo como ela parou ali, e muito menos quem foi o responsável pela proeza, o que deixa tudo mais misterioso. O estranho é que a espada é muito grande para um ser humano empunhá-la, somente sendo um gigante para conseguir o feito. E outra, como alguém conseguiria cravá-la na rocha? Precisaria de uma força sobre-humana. O caminho é conhecido como Trilha dos Milagres, e a espada é um grande mistério da humanidade. Se tem uma coisa que incomoda, são barulhos não desejados, mas a população de Windsor, no Canadá, sofre bem mais do que a maioria. Isso porque na cidade, eles conseguem ouvir um ruído de baixa frequência que vai e volta, o tempo todo nos últimos anos, e o pior, ninguém sabe de onde vem e qual o motivo dele existir. Os relatos são os mais diversos possíveis. Dependendo do grau do ruído, algumas pessoas já tiveram dor de cabeça, irritação e até mesmo insônia e náusea. O barulho chato também pode fazer as janelas das casas tremerem, as águas vibrarem e tudo piora durante a noite, quando a cidade está silenciosa e o ruído misterioso decide atacar novamente. Parada chata. Recentemente, cientistas estão tentando medir e localizar a origem do som perturbador, mas ainda não tiveram êxito nas pesquisas. Imagine morar em um lugar onde não pega celular e nenhum tipo de sinal de internet, nem via satélite. Meu Deus me livre! Esse verdadeiro pesadelo tem o nome de Zona do Silêncio e fica no deserto de Chihuahua. Enquanto em qualquer lugar do mundo é possível propagar ondas de som, sinais de TV, rádio e satélite, na tal Zona do Silêncio, nenhuma delas consegue penetrar a localização. Ou seja, como mencionei, nem celular nem internet funciona. Sem nenhuma explicação concreta, nenhuma forma de comunicação é transmitida quando chega até lá. Isso causou muita curiosidade dos cientistas nos anos 70. Eles começaram a estudar toda a região, mas ainda não conseguiram concluir o que causa essa zona escura, incomunicável e impenetrável. Até mesmo as pedras espalhadas na areia são diferentes da maioria dos outros desertos, e os animais nascem com mutações. Acredita-se que bilhões de anos atrás houve a queda de meteoros, e por conta disso, os fragmentos emitem ondas eletromagnéticas que atrapalham tudo. Mas é claro, isso é apenas uma teoria e nada foi confirmado. No interior do Irã, existe uma vila chamada Makhrunik, que ficou mundialmente conhecida como a Vila dos Anões. Esse apelido foi dado porque por volta de 100 anos atrás, todos os moradores do local eram pessoas com estatura muito abaixo da média, o que pode ser notado ao ver as ruínas que foram deixadas para trás. A antiga aldeia é composta por volta de 200 casas em que as portas são bem estreitas, e a maioria tem um teto de menos de 1,4 metros de altura. Enquanto a civilização avançava de modo geral, os residentes baixinhos continuaram vivendo de maneira isolada do resto do país. É possível que a má alimentação, devido à seca geração após geração, tenha feito com que as pessoas não desenvolvessem a altura adequada. Aí eles só casavam com outras pessoas baixinhas e assim a população ficou pequena, mas é só uma especulação. Estudiosos até hoje tentam entender como e por que existem figuras gigantescas desenhadas no solo de uma região do Peru, conhecida como Pampa de Nazca. As linhas de Nazca podem ser vistas do céu e foram feitas pela civilização chamada Paracca há mais de 2,7 mil anos atrás. Além da finalidade ser desconhecida, um mistério maior ainda é como povos tão antigos conseguiram fazer desenhos tão perfeitos e tão grandes sem ter visão de cima.
E é aí que entra a questão. Será que eles não tinham? Quem sabe os caras foram ajudados pelos aliens, sei lá. O melhor é que apenas 5% de todo o território de Nazca foi estudado. Então muitas descobertas ainda podem surgir. Ou apenas mais dúvidas. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.